Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar sobre a história do México. Quando você pensa em México, o que vem na sua cabeça? Chaves, Chapolin Colorado, Rebelde, Tequila. Vamos passar pela história do México em vários períodos. Mas antes, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já, pois as suas inscrições, as suas curtidas ajudam no desenvolvimento do canal. Desde já, muito obrigado a todos e vamos seguir com o vídeo. Os Estados Unidos Mexicanos, nome oficial do México, é um país com uma história bastante complexa. Há indícios de povos que habitavam a região há mais de 20 mil anos. Durante a época pré-hispânica, houve o apogeu das civilizações Olmeca, Azteca, Teotihuacan, Zapoteca e Maia, que durou aproximadamente 4 mil anos, antes dos habitantes nativos entrarem em contato com a civilização europeia. Os primeiros habitantes da região que hoje conhecemos como México construíram observatórios, desenvolveram um calendário com 365 dias, construíram aquedutos, utilizavam hieróglifos para escrever, fizeram avanços em matemática e conheciam a álgebra. Em 1519, o espanhol Hernán Cortés chegou à ilha de Cozumel e de lá deu-se a invasão do território mexicano atual. Os espanhóis chamaram o território conquistado de Nova Espanha e continuaram a expandir suas conquistas nos anos seguintes. Em 1535 foi fundado o vice-reino da Nova Espanha. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, foi destruída a partir de 1520. Sobre as suas ruínas foi construída a atual capital do México, a Cidade do México. A partir daí, se organizou a ocupação espanhola do território mexicano, cuja exploração agrícola e mineira começou rapidamente. Junto dos militares espanhóis chegaram, em 1524 também, missionários, no caso frades franciscanos, que convertiam os indígenas à fé católica. O México colonial foi governado por um vice-rei, que respondia às instruções da Espanha. O sistema de vice-reinado visava obter recursos para enviá-los à Europa e garantir os interesses da monarquia espanhola. Isto impôs limites às possibilidades políticas e econômicas das elites crioulas, geralmente estas dedicadas ao comércio. As crescentes tensões econômicas entre as colônias e a Espanha continental atingiram seu auge no início do século XIX. As ideias do iluminismo e o exemplo da independência americana influenciaram o desejo independentista. O momento-chave foi a captura do rei Fernando VII da Espanha, que foi forçado por Napoleão Bonaparte a abdicar durante a invasão francesa da Península Ibérica em 1808. Diante de tudo isto, a colônia não desejava mais enviar riquezas para a Espanha. Este foi o maior motivo para a declaração de independência mexicana. Foram feitos movimentos e levantes que logo foram abafados na madrugada de 16 de setembro de 1810. O padre Hidalgo y Costilla prendeu as autoridades locais e pôs os presos nas ruas. Depois, durante uma missa, incentivou a população a derrubar o governo, fato que foi denominado Grito de Independência, realizado em um povoado chamado Dolores. Durou até 1821, quando o general monarquista Agustín de Iturbide decidiu juntar-se aos insurgentes. O primeiro governo independente mexicano foi uma breve monarquia liderada pelo próprio Agustín de Iturbide, coroado como Agustín I, que tomou o nome de Império Mexicano. Seu território coincidia com o vice-reino da Espanha. Iturbide estabeleceu como bandeira nacional a bandeira tricolor, com listras verticais em verde, branco e vermelho, e a águia real que conhecemos hoje. Logo após surgiram planos para derrubar a monarquia e estabelecer uma república pelos líderes Vicente Guerrero e Antônio Lopes de Santana. Após uma série de revoltas e conspirações, Iturbide abdicou em março de 1823 e fugiu para a Europa. Começava assim a dissolução do Império Mexicano, com a emancipação das províncias centro-americanas. Em 1824 foi proclamada a Constituição Federal dos Estados Unidos Mexicanos, com o qual
nasceu a República Mexicana. Vale lembrar também que o México independente enfrentou várias tentativas espanholas de reconquistar o seu território entre os anos de 1821 e 1829, até que o governo espanhol reconheceu finalmente a independência do México em 1836. O México também teve que enfrentar duas intervenções francesas e uma americana. A primeira intervenção francesa aconteceu entre 1838 e 1839. Foi chamada de Guerra do Bolo. Ela confrontou o governo mexicano com o exército francês, na sequência de uma série de reivindicações econômicas feitas por cidadãos franceses afetados pela destruição de propriedades devido a conflitos civis no México. Com a mediação britânica, a assinatura de um tratado de paz foi acertada após meses de luta armada, e o pagamento de 600 mil pesos pelo México como indenização. Entre 1846 e 1848, durante a guerra contra os Estados Unidos, o México perdeu uma série de territórios localizados no norte do país, áreas que hoje compreendem os estados americanos do Texas, Nevada, Califórnia, Utah e Novo México. A segunda intervenção francesa ocorreu entre 1862 e 1867, depois que o governo de Benito Juárez decidiu suspender o pagamento da dívida externa por falta de recursos. Uma nova invasão francesa levou à queda deste governo liberal de Juárez e o estabelecimento do Segundo Império Mexicano. Este império contou com o apoio de setores conservadores mexicanos, que estavam insatisfeitos com as medidas liberais da Constituição Política da República Mexicana de 1857. No entanto, sem o apoio da França, em 1867, o Império foi derrubado, a República foi novamente restaurada e Benito Juárez foi eleito presidente. Entre os anos de 1876 e 1911, o México passou por um período conhecido como Porfiriato, que consistiu em uma ditadura chefiada pelo general Porfírio Dias. Durante o Porfiriato, período de 31 anos, exceto pelo período entre 1880 e 1884, quando Manuel Gonçalves ascendeu ao poder, foram construídos 19 mil quilômetros de vias férreas. Deu-se a integração mexicana através dos telégrafos. Foram realizados investimentos estrangeiros e a indústria nacional foi impulsionada. A Revolução Mexicana, responsável pelo fim do Porfiriato, foi liderada por Emiliano Zapata e Francisco Villa. Ocorreu em 1910 e custou a vida de 10% da população daquela época. Uma das principais consequências da Revolução Mexicana foi a promulgação da Constituição de 1917, Constituição esta que vigora até os dias atuais. Durante grande parte do século XX, o Partido Revolucionário Institucional, ou PRI, dominou a cena política mexicana entre os anos de 1929 e 2000. Neste período, todos os presidentes eleitos pertenciam, claro, ao PRI. Entre 1934 e 1940, a República Mexicana foi presidida pelo general Lázaro Cárdenas, que implementou uma série de reformas, como a nacionalização da indústria petrolífera, a distribuição de terras entre alguns camponeses e a intervenção estatal na economia. Em 1943, sob a presidência de Manuel Ángel Camacho, foi oficializado o hino nacional mexicano, composto por Francisco González Bocanegra e Jaime Nuno, utilizado desde 1854. Em 1992 foi assinado o Acordo de Livre Comércio Norte-Americano com os Estados Unidos e o Canadá, que entraria em vigor em 1º de janeiro de 1994. O México passou assim por uma séria crise econômica em 1994, devido à falta de competitividade das empresas mexicanas, devido à instalação de várias empresas norte-americanas pertencentes ao NAFTA, que se instalaram no país. Cerca de 200 mil mexicanos perderam seus empregos. O México precisou assim de ajuda externa, e os Estados Unidos fizeram um empréstimo de 29 bilhões de dólares. E no final da década de 1990, o México seria o país que mais cresceu na América Latina. O monopólio do PRI
terminou quando o candidato Vicente Fox, do Partido da Ação Nacional, venceu as eleições presidenciais de 2000. Desde então, iniciou-se um período de alternância política. Em 2018, Andrés Manuel López Obrador, do Movimento de Regeneração Nacional, tornou-se o atual presidente mexicano. Vale salientar aqui que o mandato presidencial no México tem uma duração de 6 anos, diferente do Brasil, que é 4 anos. O México é um país exportador de arte, como não lembrarmos das novelas, das séries de TV, como Chaves, o Chapolin. O México tem verdadeiros paraísos naturais, como Cancún, sendo o setor de turismo mexicano o maior da América Latina. O México, assim como qualquer outro país, tem os seus problemas, sejam eles sociais, políticos e econômicos. O país é o maior país da hispanofonia, com seus 126 milhões de habitantes, compostos em seus 31 estados e a Cidade do México. Aliás, a sua capital é uma cidade global, com seus mais de 9 milhões de habitantes, sendo a mais populosa da América do Norte. A sua região metropolitana, denominada como Vale do México, tem a sua população estimada em 21,5 milhões de pessoas, sendo a segunda maior região metropolitana das Américas, perdendo por pouco para a região metropolitana de São Paulo. Faltou alguma coisa sobre o México? O que você gostaria de saber? Utilize um espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.